O povo quer alguém que ganhe eleição e tenha a capacidade de pacificar o Brasil, tem a capacidade de poder dizer, olha, eu vou governar para todos, eu vou governar construindo a paz, eu vou governar com alegria, eu vou governar com resultado, eu não vou governar criando crise todo dia, eu vou governar tendo a humildade de buscar os poderes, eu vou ter reconhecimento pelo Congresso, pelo Supremo, pelo Tribunal de Contas da União, pela Ouvidoria, pela Defensoria Pública, eu vou governar, tá certo? Dentro do regime democrático, ou seja, são poderes autônomos, mas, ao mesmo tempo, são poderes que estão interligados. Então, é com esta convicção que se governa um país. O Brasil cansou de ficar discutindo o supérfluo, o acessório e deixando de lado o principal. Onde é que está a nossa renda per capita? Onde é que está a nossa capacidade de crescimento? Onde é que está a industrialização do Brasil? Onde é que está o apoio ao talento, à pesquisa? Onde é que está isso? Nós estamos perdendo para o Vietnã, perdendo para a Camboja, já perdemos muito tempo para a África, para a Coreia do Sul, já perdemos para os países asiáticos todos. Sem falar a China, então, né? Quer dizer, a China nem se fala, porque essa aí já está 100 anos-luz acima. E mostraram há poucos dias uma foto de Xangai. Há 20 anos atrás, tinha metrô no Rio de Janeiro, em Xangai tinha uma pequena, não tinha nem uma metade do que se tinha no Rio de Janeiro. Eu tenho uma anedota para o senhor, porque eu estive lá, eu conversei com o executivo que estava lá e falou, cheguei aqui em 2008, tinha uma linha de trem, uma linha de metrô, agora tem 27. Em Xangai. Então, quer dizer, então você vê essas coisas e você fala, como é que pode um país que tem um clima tropical, produz 3 safras ano, é um país abundante em água doce, é um país que tem as terras mais férteis do mundo e de repente você vê esses países que têm todos os problemas dando um show em termos de nós, tá certo? O senhor trouxe a pauta econômica aqui para a nossa conversa, isso é muito importante para a gente. A gente está num momento de debate intenso sobre a necessidade de um ajuste fiscal, o governo está falando já publicamente em corte de gastos, a gente está crescendo, está arrecadando mais, mas mesmo assim a gente não consegue resolver a nossa questão de contas públicas. Como é que o senhor avalia esse debate? Na semana passada o dólar chegou à sua segunda maior cotação nominal da história, diante das incertezas sobre a sustentabilidade da dívida pública. Como é que o senhor avalia esse debate? O que o senhor considera que é essencial para o governo para reequilibrar suas despesas? Timóteo, todos nós que chegamos a um cargo executivo, todos nós sabemos o que tem que se fazer para que você consiga equilibrar a situação fiscal do seu estado e que lhe dê governabilidade. Primeiro, você tem que fazer, tá certo? Quando existe em excesso, um corte de incentivos fiscais e direcionar seus incentivos fiscais. Você tem que fazer uma reforma da Previdência para dizer aquilo que você é capaz de pagar para aqueles que estão aposentados. Você precisa ter coragem de fazer um corte na administração do seu estado, tá bom? E você tem que ter coragem de implantar um modelo de resultados práticos para a população na contenção de gastos junto à sua arrecadação. Você viu esse governo do Lula entrar falando exatamente o contrário. Ele disse que não, nós temos que aumentar os gastos, porque o gasto do governo é que desenvolve o país. Quer dizer, veja bem a mentalidade desse presidente. O que desenvolve o país é o gasto e o investimento do empresário. Poxa, será possível que ele não acordou até hoje, num terceiro mandato? Gente, o que desenvolve o Brasil não é gasto do governo, não. Porque eu tenho que investir cada vez mais no governo, ampliar meus gastos no governo. Isso é o desastre que está aí. Agora, o que é que eu fiz em Goiás? Eu fiz toda a tarefa de casa, igual ensina-se nos livros primários de economia, e hoje é um estado que sai do CAPAG-C, é um estado que hoje é respeitado, tem um equilíbrio fiscal, hoje é um estado que tem 14 bilhões e 800 milhões em caixa, que pago tudo em dia, que pago meus fornecedores em dia, que pago os salários em dia, que tem dinheiro para investimento, que invisto realmente na parte social, que invisto em infraestrutura, que invisto na área de saúde e educação e segurança pública. Então, o que você tem que fazer será que ele descobriu agora que ele tem que fazer corte? Ou por que ele não sabia que esse corte deveria ter sido feito desde o momento que ele assumiu o governo?
Por que que não teve essa austeridade lá? Enquanto ele acha que pode continuar cada vez mais ampliando, bolsa da carne, bolsa da cerveja, bolsa de mais alguma coisa que ele vai criar. Será que não aprendeu ainda que nós precisamos de emancipar as pessoas nos programas sociais, como nós temos feito no estado de Goiás, tirando as pessoas da condição de pobreza, extrema pobreza, e incluindo-as dentro de programa de renda? Então, o que o governo fez, como é que vai explicar hoje que tem que cortar, ser que ele, há 2 anos atrás, dizia que tinha que gastar mais? Como? Agora ele vai falar que vai cortar. Ele vai cortar em quê? Em investimento da saúde, educação, tá certo? Segurança pública nunca investiu no Brasil, sempre contingenciou o fundo da segurança pública. E, em terceiro lugar, não investe nada em infraestrutura. E agora está dizendo que vai ter um corte. Mas vem cá, mas no final do 2º ano de governo, é hora de você ter decolado. Você faz essa parte no começo do governo, no 2º ano de governo, você já está saindo do chão, está decolando. No 3º ano, 4º, 5º ano, você já está no ápice do seu governo. Entendeu? Ele está caminhando para um desastre. Ele não garantiu que seria o equilíbrio e que seria zero o ano passado, ou seja, o equilíbrio de gasto com despesa. Não foi. Já deixou para o 2º mandato dele. O arcabouço fiscal dele já deteriorou. Então, como é que alguém vai acreditar num governo que não garante nem aquilo que ele propõe como arcabouço fiscal? Qual é que é a garantia do empresário investir no Brasil hoje? A inflação é essa aí que você está falando. Ou seja, o dólar superando aí todos os valores, tá certo? Quer dizer, uma insegurança generalizada no país. Mas, ao mesmo tempo, governador, tem também o outro lado dessa conta, que é um PIB surpreendendo também os próprios agentes de mercado. Tem alguns indicadores, o desemprego na mínima. Tem todo um preço a se pagar, talvez, por esse excesso de gastos fiscais, né? Mas eu queria entender assim, então se eu fosse olhar para esse copo aí, não tem nem um pouquinho de copo meio cheio? Não, mas você é de convir o seguinte, se você buscar onde é que está esse superávit, está por alguma ação de governo ou por uma eficiência na área agropecuária e mineral? Então, onde é que o governo atuou nisso? Pelo contrário, ele não atuou nada. O produtor rural não tem seguro rural até hoje no Brasil. Pois é. Qualquer um na Europa, nos Estados Unidos ou no Canadá, o que ele perde, o governo simplesmente repõe. O Brasil corre os 100%. Qual é a ação de governo que desenvolveu a capacidade do PIB nacional? Ele diminuiu a tributação no Brasil? Não. Vai aumentar com a reforma tributária. Vai aumentar a tributação no Brasil. Tá certo? É porque o Brasil é um país diferente. Ele aguenta a preguiça, ele aguenta a incompetência, ele suporta a corrupção, e ele resiste a tudo isso e ainda dá esses resultados que nós estamos vendo hoje na balança comercial. Agora você imagina bem um país sendo bem governado, imagina o que é esse Brasil na mão de quem tem compromisso e espírito público, tá certo, para governar o país. Eu acho que essa é que é a diferença. Aí você vai ver uma outra realidade. De repente nós estamos, aqui, Luciano, nós estamos nos contentando com esses resultados enquanto você não quer um paralelismo. Você sabe o que eu cobrei dos meus secretários? Eu não quero parâmetros de Goiás com os parâmetros nacionais. Eu quero os parâmetros de Goiás com os países da OCDE. Esse é o parâmetro que eu estipulei em Goiás há 1 ano e meio atrás. A partir de agora, eu quero que os parâmetros usados em Goiás sejam pela OCDE. É isso que é meta. Porque o Brasil está cada vez mais, tá certo? Se perdendo e não só na globalização, agora na discussão de fonte energética, tá certo? Biocombustível, etanol 2ª geração, tá certo? Biometano. A oportunidade está dada, né, governador? Mas por iniciativa privada. Sim. Você não vê nada do governo estimular essa pesquisa, cara.
Governador, eu tenho uma curiosidade. O senhor tem falado sobre vários assuntos econômicos, né? O senhor tem feito vários investimentos. Quem são os conselheiros econômicos do senhor? Com quem que o senhor conversa sobre economia, sobre o país? Isso é um ponto importante, né? No Brasil, um eventual posto Ipiranga, para a gente parafrasear outras pessoas, ou um guru econômico, ou o Ministério da Fazenda, um ministro da Fazenda, tem um peso importante no país, né? Mas com quem que você conversa sobre desenvolvimento econômico no país? Bom, em primeiro lugar, é que eu fiz uma assessoria minha de técnicos. Eu não fiz nenhuma indicação, com todo o respeito de ser um homem da política. Nunca neguei essa minha posição e tenho orgulho de ser político. Mas eu fiz um secretariado extremamente técnico, tá certo? Pessoas que eu sabatinei e realmente eram pessoas qualificadas para o exercício das secretarias do Estado. Então, são pessoas que têm uma noção em cada uma das áreas que também me acrescenta. Eu sou uma pessoa que vem daquilo que é a medicina, que se estuda todo dia e não tem vergonha de chamar um secretário e dizer a ele, ó, me dê uma aula sobre este assunto. Tá certo? E se ele não me der uma aula boa, se não souber mais do que eu, realmente ele está demitido, porque se ele é especialista na área, tem que ser melhor do que eu. Bom, segundo lugar, é porque eu tenho também a oportunidade de conhecer muitas pessoas. Nós temos um partido também, que nós temos debates nessa área, que é a União Brasil, tá certo? Agora mesmo, quarta-feira e quinta-feira, nós estaremos reunidos com todos os nossos prefeitos, mostrando as experiências que nós temos. Eu não tenho a oportunidade, mas quando eu o encontro, tá certo? Eu tenho uma admiração especial pelo Roberto Campos. Acho ele Roberto Campos Neto, lúcida, atual presidente do Banco Central. Atual presidente do Banco Central. Acho ele uma cabeça lúcida, um cidadão equilibrado, que tem bom senso, que realmente tem sido o presidente tem sido extremamente deselegante com ele, e ele tem preservado, e você vê, pela terceira vez foi reconhecido como o melhor presidente do Banco Central do mundo. Quer dizer, tudo isso, você sabe que você não é obrigado a saber de tudo. Você tem que se assessorar de pessoas que você enxerga que existe ali um interesse público em implantar aquela política. Então, eu sou muito de consultar as pessoas, eu sou muito de participar dos debates, como ontem, por exemplo, estava aqui no BTG Pactual, ouvindo também lideranças sobre cada um do setor, principalmente nessa área de energia, tá certo? Ouvindo também o presidente do Paraguai, tá certo? Um jovem tão lúcido que realmente demonstrou o quanto a diminuição da carga tributária tem levado o Paraguai a ser uma referência hoje para o mundo em termos de industrialização do seu país. Quer dizer, você tem hoje, eu participo de congressos no mundo inteiro, então é algo de você poder ir aprendendo e poder vendo o que é que dá certo. E lógico que eu venho de uma experiência de 40 anos na vida pública, sim, tá certo? Quer dizer, eu comecei minha vida enfrentando, tá certo, o Lula em 1989, 1986, quando eles queriam estatizar as terras brasileiras, eu criei a UDR, naquele momento tinha 36 anos de idade. Ganhamos na Constituinte o direito de propriedade. Depois fomos para a eleição em 89, nós éramos 22 candidatos. Mantenho a minha posição ideológica e de princípios, tá certo? Não que eu não seja uma pessoa que eu atualize minhas posições, mas sempre mantive uma identidade com os meus princípios, tá certo? O que é interessante hoje é que de repente eu vejo uma pessoa chegar para você e dizer porque o Caiado hoje ele é comunista, entendeu? Quer dizer, principalmente aqueles que há 30 anos atrás, tá certo? Ou não tinha coragem de falar nada, ou estava vestido com camisa vermelha. Hoje é de bom tom, está vestido de camisa verde e amarela. Então, aí troca a camisa e acha que deve dar aula para as pessoas, sendo que nunca fez nada. Tá certo? De repente se intitulam líderes. Quero saber quem era líder em 86, quando a unanimidade era esquerda no Brasil. Tá certo? Ali que era difícil. Como é que você ia enfrentar para defender produtor rural? Defender direito de propriedade? Defender livre iniciativa, quando o sentimento era do Estado todo-poderoso e comandando tudo. Eu tinha 36 anos, andei o Brasil todo e discuti todos os temas na Constituinte e fomos vitoriosos no que nós propusemos a ser,
que foi o direito de propriedade. E o senhor está animado para... Você vê que hoje, o difícil hoje é você ter que suportar, tá certo? Os recém-convertidos, tá certo? Que de repente querem ser aqueles que só eles podem falar de Deus, como se eu precisasse de intermediário para falar com Deus. Não preciso, nunca precisei, tá certo? Como se eu precisasse de falar de intermediário para falar de pátria. Nunca precisei. Eu falo de pátria porque eu realmente sempre lutei e sempre tive à frente das minhas lutas. De família, cada um dá o seu exemplo. Então, cada um de nós temos o direito de tratar das nossas famílias. E de liberdade é exatamente quem briga para que realmente não sejam as facções amanhã comandando esse país. Então, eu estou nessa briga para que a liberdade no Brasil seja preservada nesse enfrentamento que faço. O governo federal está enganando, ele está tapeando a população brasileira. Ele está simplesmente desenhando uma cortina de fumaça de um assunto que, se você buscar, que a insegurança não é uma novidade hoje para o povo brasileiro. Desde a eleição anterior, ela já atingia 75% de preocupação da população. Virou a prioridade da população, então, segurança. Que nunca teve antes. Antes você tinha problema de saúde, você tinha educação, você tinha emprego. É a primeira vez nos últimos anos que segurança atingiu esse patamar no Brasil. Bom, o que o atual governo fez? Ele não fez nada. Ele simplesmente pegou uma lei que já existe, tá certo? Que é uma lei do SUSP, e quer transferir essa lei numa emenda à Constituição, com qual objetivo? Criar situações vinculantes, ou seja, prerrogativa de mandar, de definir regras e normas gerais às polícias dos nossos estados. Então é mais uma manobra de tirar poder dos estados, que nós temos essa prerrogativa pela Constituição de 88. Ela é nossa. E ele quer nos tirar essa prerrogativa, como se ele fosse um exemplo de gestão. Mas olha o golpe que eles estão programando para a sociedade brasileira. Olha o golpe que o governo está dando, o governo federal. Ele quer dizer o seguinte: olha, eu gastei 2 anos para querer mostrar a verdade. Qual a verdade? Eu vou retirar a prerrogativa dos estados. Mas eles estão maquiando como se isso fosse... Não, eu quero a integração das polícias, mas sob o comando dele. Não é a integração. Eu pago, nós governadores pagamos, e eles querem dizer quais são as diretrizes que devem seguir, sendo que eles não entendem nada da peculiaridade de cada estado, do crime em cada estado, em cada região. Mas avançando em cima disso, eles gastaram 2 anos para apresentar uma proposta que é nada, a não ser concentrar o poder das polícias dos estados. Mas e o combate da criminalidade? Onde é que está? Eles sabem que eles não têm braço para alcançar o crime no Brasil e que o que eles deviam propor seria uma integração das polícias nossas em cada um dos estados e abrindo a nós, tá certo, o COAF, para que nós tivéssemos acesso a essas informações dos traficantes, como de todos os criminosos, e além do mais, que o governo federal se propusesse a fazer repasses à altura aos estados. Para você ter uma ideia, Goiás eu já gastei já investi 17 bilhões de reais em 5 anos e meio. O governo federal me repassou 940 milhões. 17 bilhões aqui e o governo federal me passou 940 milhões. Ou seja, isto mostra o desinteresse real do governo. Então ele cria um factoide para amanhã chegar, olha, eu não fiz nada porque infelizmente a PEC não passou. Então você vê a fraude que ele está montando, tá certo? Mas como é que seria possível fazer essa integração das polícias? Como é que o senhor acha que isso é possível? É só ir lá em Goiás, só chegar lá, me visitar lá, você vai ver na sede da Polícia Federal. Na sede da Polícia Federal está lá a inteligência da Polícia Civil, a inteligência da Polícia Militar, a inteligência da Polícia Penal, a inteligência da Polícia Rodoviária Federal e a integração das nossas ações conjuntas com os batalhões operacionais em todo o estado de Goiás.
Então, se isso está certo, se isso deu certo no Estado, por que que em Goiás é um Estado que você não tem nem um palmo de terra comandado por faccionado? Ora, mas Goiás... Não, Goiás tinha 6 cidades mais violentas do Brasil, que eram as cidades do entorno de Brasília. Entre elas, a de Valparaíso, que era a mais violenta do país. E por que não é hoje mais? Porque exatamente existe um sistema de inteligência, existe a parte operacional da polícia, integrada com a Polícia Rodoviária Federal e Federal, que dá ao cidadão, não é sensação de segurança, é segurança plena. Em Goiás se tem segurança plena hoje em todo o território do estado de Goiás. Então, o governo federal, para você ter uma ideia, tem uma matéria publicada pela mídia que mostra o seguinte: eles mandaram as forças nacionais, né, a Força Nacional para o Rio de Janeiro. Em 45 dias, não prendeu nenhum traficante, gastou 10 milhões e 500 mil reais. Quer dizer, você não tem nenhuma eficiência, você não tem braço para atingir a criminalidade e, de repente, você quer se apoderar das prerrogativas do estado de Goiás. Ora, eu não admito isso. Quem foi eleito fui eu. Quem tem que dar segurança pública e tem que me respaldar é a União. Agora, se a União tivesse um compromisso, ontem mesmo, no encontro do que nós tivemos aqui em Brasília, do BTG Pactual, tá certo? Eu tive a oportunidade de conversar com o presidente do Paraguai e tive a oportunidade de almoçar com ele. Então, conversando com ele, dizendo exatamente do contrabando de armas. Ele dizendo: olha, governador, eu estou aberto. Eu fui o primeiro presidente que cancelei a importação de armas no país, de drogas. Então, o que eu espero? Uma ação conjunta. Se você pergunta a mim o que seria a ação do governo federal, seria exatamente monitorar com satélites, com drones de longa distância, com parcerias com os países da América Latina, para que nós coibíssemos na origem, no local onde está acontecendo, e não querer exatamente se arvorar de poder governar ou de comandar as nossas polícias nos nossos estados. E aí vem, num comparativo primário, dizer: olha, Sistema Único de Segurança Pública é igual o Sistema Único de Saúde. Eu disse: calma, igual o Sistema de Educação. Eu falei: calma, por favor, deixa eu explicar a vocês. Pneumonia em Goiás, ela é tratada da mesma maneira que no Amazonas, do meio do Rio Grande do Sul. Por favor, tá certo? Entendam. Educação, todos nós temos o IDEB, tem alfabetização na idade certa, são metas de educação. Crime, cada estado, por questões culturais e localizações, tem características diferentes. Eu não estou na fronteira da Amazônia. Por que o governo ocupa da Amazônia? Nós temos a fronteira do Paraguai, nós temos fronteira com a Bolívia, com outros estados aqui, com a Venezuela, com tantos outros. Então, cada estado tem a sua característica e você precisa de respeitar as polícias militares, respeitar a Polícia Civil e a Polícia Penal, para que você tenha braço e força para atuar na sua unidade federativa. E aí sim, ter um esforço conjunto para poder discutir essas decisões nos lugares, como, por exemplo, Salvador, Bahia, Ceará, a situação que está o Rio de Janeiro, enfim. Não vou ficar aqui nominando estados, mas hoje o estado do crime comanda a maior parte do território brasileiro do que o Estado Democrático de Direito. Esta é a invasão que amanhã vai chegar no comandando o país, vai comandar todos os poderes constituídos. E todo mundo está por uma questão de se amedrontar diante da violência e da capacidade das facções, se atemorizando cada vez mais e recuando neste combate. É o exemplo do governo federal. O governo federal dá uma ré enorme, tá certo? Ele não tem nenhuma proposta para combate essas facções. Qual ele combateu? Qual ele deu conta de realmente desmontar elas? Qual? Nós temos 72 facções no Brasil. Me diga uma que o governo federal tenha desmontado. Nós temos a Amazônia todinha tomada pelo Comando Vermelho e pelo PCC, mais as facções mexicanas, venezuelanas e colombianas. Lá está tudo à disposição do governo federal. Por que ele não vai lá atuar? Por que ele não mostra resultado para a população? Então, este colapso é uma fraude.
que nós precisamos alertar a população brasileira. Eles estão lavando as mãos, eles estão querendo botar culpa amanhã no Estado, nos estados, eles estão querendo botar culpa numa tramitação de uma PEC. Todos nós sabemos que PEC é tramitação longa, não é aprovar um projeto de lei. Ele é incapaz de chegar, reunir os governadores para um tema que eles esconderam ele até o dia da reunião nossa. Quer dizer, é justo você propor uma ingerência nas minhas prerrogativas de governador sem sequer eu ter me reunido para tomar conhecimento, tomei conhecimento pela mídia. O senhor fez chegar à presidência essa insatisfação? Lógico, eu disse a ele. Inclusive está fazendo agora. Por quê? Olha, como é que eu vou saber uma coisa que você está me trazendo agora, de prato feito? Vem cá, sendo que quem faz a segurança hoje dos crimes federais sou eu, e de repente você vai querer me ensinar como é que eu faço.